Capítulo 3 A Criação da Ilha Parades. Muitos, mas muitos anos haviam se passado com inúmeras guerras entre Eldianos e o resto do mundo, principalmente contra a nação de Marley. Além dos próprios conflitos internos do povo de Ymir, que não conseguiam chegar numa forma de conviverem em paz, utilizando a força bruta e esmagadora dos titãs para subjugar todos os inimigos. E por anos comandaram a cadeia evolutiva, sendo disparado a nação mais evoluída e rica. Porém, um dia, o rei portador do titã primordial, denominado o 145º rei de Eldia, recuperou todas as memórias de Ymir, e cansado de ver tanta destruição e morte em suas memórias, optou pela drástica atitude de isolar completamente seu povo em uma ilha. E lá no mundo da consciência, pediu à fundadora Ymir o poder de controlar os titãs artificiais, o que ficou conhecido como o poder da Coordenada. E de posse desta habilidade, que além de manipular as ações dos titãs, também podia alterar as memórias dos descendentes eldianos, este rei resolveu se reunir com seu povo nesta ilha de paz, onde a humanidade não tivesse mais contato com os titãs, e nem mesmo carregar as manchas de sangue que vinham com eles. Para tal feito, ele utilizou o poder da Coordenada para que os próprios titãs construíssem 3 muralhas circulares aos arredores do povoado, protegendo e isolando seus habitantes do exterior, as batizando com os nomes das 3 filhas de Ymir, Sina, Maria e Rose. Então, no interior da muralha ficaram titãs muito grandes chamados de Colossais, capazes de usar o poder do endurecimento para formar a base das muralhas, sendo posteriormente revestidas e cobertas de tijolos normais. A história de que a humanidade já viveu fora das muralhas foi proibida e banida dentro do vilarejo, e com o poder do titã primordial, ele alterou as memórias dos moradores para que eles acreditassem que toda a humanidade tinha sido destruída. E lá fora, agora, só habitavam titãs. Além disto, o rei ameaçou matar, com o poder dos titãs e da Coordenada, todos os outros humanos fora da ilha que interferissem no seu mundo de paz dentro das muralhas. Para a construção da utopia do rei, que viria a ser conhecida como Ilha Parades, ele selecionou as famílias que o acompanhariam para a ilha, e uma delas foram os Ackermans, uma família de pessoas extremamente habilidosas e acima da média em força física, que não eram afetadas pelos efeitos dos titãs, ou seja, nem poderiam se tornar um e nem sofrer a lavagem cerebral que todos os outros clãs receberam. Na verdade, toda a família Ackerman são descendentes de pessoas que receberam o legado de Titã em doses erradas em testes de laboratório, que falharam e se tornaram imunes aos efeitos. Por isto, incapaz de apagar suas memórias, o rei fez um acordo com eles de manter em segredo toda esta operação. Entretanto, os eldianos que sobraram no continente foram massacrados pelo ódio acumulado de séculos do Império de Marley, que acabaram inclusive roubando o poder dos titãs que sobraram com os eldianos remanescentes. Por séculos treinando crianças e fazendo lavagens cerebrais dos pequenos para que traiam sua família e lutem com honra pela nova nação de Marley, após a subjugação, os descendentes de Ymir são tratados como lixo e não podem nem andar pelas ruas a não ser que eles estejam identificados, sendo vítimas de preconceito e abuso por parte da agora nação absoluta de Marley. Porém, como somente o agora chamado Povo do Diabo possui a capacidade de se transformar em titãs, recebendo o líquido espinhal e, consequentemente, devorando portadores dos titãs originais, os Marleyanos instauram a ditadura política, controlando através de nacionalismo e forja da própria história a mensagem de que Eldianos são demônios que não merecem ser tratados como seres humanos, muito menos ter opinião própria e deter controle dos titãs, não deixando muita opção para as crianças pobres de Eldia, que enxergam em Marley
a verdadeira justiça ou a única forma de dar uma vida melhor para sua família. E com o passar do tempo, a questão memorável de Marley se tornou tão natural para muitas famílias eldianas, lutar por ela, usando o poder dos titãs, seria a maior das honras que poderiam obter em sua vida. Muitos deles sonhavam em serem soldados habilidosos e terem a nobreza de herdar o poder dos titãs, entrando em missões suicidas durante seus 13 anos de existência. Os eldianos eram totalmente discriminados e tinham que andar marcados com faixas em seus braços, identificando sua pobreza e inutilidade, dados como demônios e seres malditos. Então, qualquer eldiano que cometesse algum crime, seja ele qual fosse o menor dos delitos, era condenado a ir para os arredores da Ilha Parades. Era um mistério para as pessoas naquela época o que acontecia, mas na verdade eles levavam elas até os limites da Ilha Parades e aplicavam um soro artificial extraído de algum titã para que ela se tornasse um titã puro e racional, e a jogavam de um grande muro para que caíssem no chão já transformadas, saindo famintas e aumentando o número de titãs aos arredores da muralha. Marley, com isso, criou uma estrutura política autoritária e difícil de ser quebrada pelos poucos eldianos que sobraram no continente. Enquanto isto, dentro das muralhas da Ilha Parades, com o passar dos anos, as memórias do rei foram se perdendo e se misturando com outros interesses políticos internos, até que a humanidade lá dentro já não sabia como tinha ido parar naquela fortaleza isolada, e muito menos cogitar a possibilidade de que existia civilização além das muralhas e do mar de titãs esfomeados que ali residiam. E é neste ponto que temos o início da história de Attack on Titan, no mundo cego, cercado por imensos muros de pedras, cujos habitantes só aprenderam a sobreviver e questionar sobre o que seriam aquelas criaturas estranhas, alheios a toda a história, conhecimento e ditadura que existiam além do oceano.